Bom, eu vou começar, então, a palestra fazendo uma pequena oração, e aí depois a gente começa, né? Senhor, nesse momento o que te pedimos, Pai, é serenidade. Serenidade para que possamos acalmar as nossas vibrações, acalmar as vibrações daqueles que estão ao nosso lado, sejam encarnados ou desencarnados, e permitir a aproximação dos nossos amigos e mentores espirituais. Que dessa forma possamos gerar uma energia de luz, de serenidade e de paz para os nossos lares e para todos aqueles em quem nós envolvemos nas nossas orações. Obrigada por tudo, meu Deus. Nos proteja nesse momento, graças a Deus. Olha, eu estava muito sem inspiração essa semana e eu até estava ficando pensando o que eu ia falar, o que eu não ia falar. Sexta-feira eu sentei, peguei meus livros, fiquei procurando e eu ia falar sobre angústia. Aí, sábado cedo, eu acordo muito cedo. Sábado cedo, eu abri meu celular para ver o grupo de orações e eu li uma frase que me deu um estalo. Alguém escreveu assim: as orações funcionam. E o outro respondeu: minha irmã é prova disso. E aí hoje eu vou falar sobre as orações funcionam, né? É isso, as orações funcionam mesmo, gente, e isso é um conforto. Ter a certeza disso é um conforto. É claro que quando a gente diz que as orações funcionam, a gente sempre coloca que ela atingiu as expectativas que nós estávamos tendo, né? Que nós queríamos, o que é humano, obviamente. Sempre que a gente reza, a gente está tentando alcançar uma meta, um objetivo, uma bênção, né? E nem sempre a gente atinge, óbvio. Mas, mesmo assim, elas funcionam, porque a oração tem a capacidade de nos trazer aquela paz, aquela clareza em visualizar melhor os fatos, a serenidade em tomarmos as atitudes, né? E, principalmente, a aceitação do que vai ou do que está acontecendo. Ser grato, Joana de Ângeles já diz, e ela enfatiza nesse livro aqui, A Psicologia da Gratidão. Joana diz que ser grato é uma característica de amadurecimento espiritual e emocional. Ser grato, na realidade, é sair do pedestal, né, da autossuficiência, do orgulho, e ceder ao fato de que nós, na realidade, necessitamos uns dos outros, nem que seja só do afeto, das vibrações, das orações dos outros, do carinho dos outros, né? Às vezes não é com coisas materiais ou fatos palpáveis. Ser grato, na realidade, é um ato de humildade. E é difícil, às vezes, a gente perceber isso, né? Mas é um ato de humildade. Agora, ser grato é diferente de ter fé. São situações diferentes. A fé é um processo lento, progressivo, né? A fé é algo adquirido ao longo das nossas encarnações, onde nós vamos tendo a certeza da proteção, onde nós vamos tendo a certeza que existe algo a mais nos guiando, um porquê de tudo, né? Por que as coisas estão acontecendo conosco, a certeza de que tudo aquilo está nos trazendo um ensinamento, um aprendizado, por mais doloroso que possa ser, e aí essa fé vai nos deixando, nós acabamos nos entregando, né? Nos resignando aos fatos da vida, não de forma passiva, mas de uma forma proativa, aprendendo com cada coisa que vai nos acontecendo. Agora, a gratidão, é óbvio que ela é alimentada e alimenta a fé, mas ela é a percepção dessa proteção, né? É o reconhecimento dessa bênção, ou até de um gesto que possa ter sido feito por um outro encarnado, né? Um gesto que nós recebemos.
E, às vezes, é um sentimento assim tão forte desse reconhecimento que até nos emociona, né? Que nos surpreende. Nós somos tomados pela emoção de reconhecermos, de percebermos que aquilo aconteceu conosco. Mas ter gratidão a Deus e às pessoas não nos afasta dos problemas, principalmente quando nós falamos da espiritualidade e da proteção divina. É óbvio, eu oro, mas não, eu oro pelos meus doentes, mas não quer dizer que eles vão totalmente ficar curados fisicamente ou que não vão vir a desencarnar. Claro que não, né? A gente sabe que a oração traz os benefícios. Nós sabemos que ser gratos por esses benefícios nos revigora, nos dá paz, mas, obviamente, os problemas e os fatos vão ocorrer conforme tiver que ser, né? Nós estamos no mundo de expiação e provas e, obviamente, os fatos vão ainda acontecer, muitos até que nós não gostamos ou não esperávamos que acontecesse. Mas quando nós temos a percepção da gratidão, quando nós conseguimos agradecer, a gente acaba tendo uma sensação de que é mais fácil aceitar, né? Como se nós gerássemos uma energia emocional que nos ajuda, que até encobre, que até abafa os nossos lamentos, as nossas reclamações, né? Que fazem tanto mal e nos desequilibram no dia a dia, tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde espiritual. Então, o exercício da gratidão, na realidade, acaba nos trazendo um equilíbrio a mais, né? Uma chance de nós camuflarmos, abafarmos. Camuflar não, que camuflar é esconder, né? Algo que daqui a pouco vai aparecer, mas eu diria que é exatamente afastar esses lamentos, essa sensação sempre da reclamação, da vitimação que nós sempre temos, né? Nesse livro, Psicologia da Gratidão, Joana coloca de uma forma muito interessante, ela diz assim, Joana, é sempre difícil, às vezes, na forma de escrever, mas a gente vai tentar aqui, eu tirei umas partes do texto, e ela diz, uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é um estímulo propiciado pela humildade, que faz que se compreenda o quanto se recebe. E, na realidade, nós recebemos muito, é que nós raramente observamos tudo aquilo que nós recebemos da vida e recebemos das pessoas que estão ao nosso lado. Desde o ar que se respira gratuitamente, aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. É a percepção da humildade. Essa identificação, ou seja, perceber como nós recebemos tantas coisas, proporciona um amadurecimento psicológico, facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente a tal ponto que não dependa de nada ou de ninguém, numa soberba que lhe expressa uma fragilidade emocional. E aí ela continua dizendo, os benefícios da gratidão são inúmeros, além de gerar essa paz íntima, ela proporciona que passamos a colaborar mais com Deus em sua obra, porque, na realidade, ao sermos gratos, nós também queremos devolver esse ato de gentileza, esse ato de amor e de afeto para com o outro, né? Amplia a nossa sensação de resignação, pois compreendemos que os desígnios divinos são justos, muito justos. Com a gratidão, nós superamos desavenças, como quando temos a capacidade de perceber esse ato de reconhecimento a ponto de nos emocionar, não da boca para fora, mas um agradecimento que realmente parta do nosso espírito, né? Mas mesmo muitas vezes, diante da percepção de que tantas coisas, tantas bênçãos nós recebemos no nosso dia a dia,
na nossa vida, né? No nosso grupo familiar, mesmo assim, às vezes, a angústia é algo que nos incomoda muito. E aí eu fico perguntando, por que, se a gente acredita na bênção, acredita que as orações funcionam, né? Como a outra colocou no grupo das orações, reconhecemos, às vezes, que estamos sendo realmente protegidos e abençoados, mas por que a gente ainda sente angústia? Né? Por que a gente ainda sente aquela sensação de que parece que tudo está confuso, que a gente não tem saída ou não está encontrando saída? Né? E nesse livro aqui, Jesus, a inspiração das relações luminosas de Hermance Dufour, existe um capítulo sobre a angústia que eu realmente assim adorei a maneira como ele descreveu o que é a angústia, né? Ele diz que é uma dor que se aloja no peito, né? Que até aí tudo bem, todo mundo que sente sabe disso, né? Que sufoca a nossa iniciativa, a nossa capacidade de, às vezes, tomar uma atitude, e que gera uma grande instabilidade, uma sensação imensa de instabilidade em que a gente não consegue perceber por onde se recompor, por onde tomar rumo de novo, né? E ela tem um significado muito interessante, e esse eu achei demais. Ela tem a finalidade de nos avisar que o nosso mundo interior está desorganizado ou está se desorganizando. E isso é verdade. E aí eu lembrei de uma amiga minha, que mora até aqui em frente à minha casa, que quando a mãe dela começou a abrir o quadro de Alzheimer, ela estava completamente assim, angustiada, confusa, tumultuada. E, de repente, ela começou e conseguiu, graças a Deus, organizar a estrutura, não só da casa, dos cuidados da casa, dos cuidados da mãe, dos cuidados com ela própria. E é óbvio que a situação da mãe não melhorou, óbvio, ao longo do tempo, pelo contrário, ela foi piorando. Hoje ela está muito mais limitada, ela já não reconhece mais ninguém, enfim, ela está realmente no processo da doença. Mas a angústia desapareceu, porque ela conseguiu organizar dentro daquela mesma situação, ela conseguiu organizar as coisas, e as coisas começaram, então, a caminhar dentro daquilo que tinha que ser da vida. Então, acho que muitas vezes a gente sente angústia porque a gente está desorganizado. A gente não consegue entender que a situação é X e que determinadas situações não tem muito o que controlar ou não tem muito o que prever, e que simplesmente dentro daquilo ali a gente vai se organizar e seguir a vida, né? Então, ela vem quase sempre ser um termômetro emocional, a angústia, né? Que nos dá um alerta. E que muitas vezes, nesse processo nosso de desorganização, em que a gente não percebe, é igual à febre. Né? A febre me diz que algo está acontecendo. E se eu tenho febre, eu vou procurar a causa, eu vou atrás do médico, vou fazer um exame, vou tentar descobrir o que é para resolver. A angústia, ela não precisa ser crônica. Ela tem que funcionar como a febre. A febre não tem que ser crônica, ela é um aviso. E a angústia funciona da mesma forma, como se fosse um termômetro, dizendo para mim, olha, você está desorganizado, você está perdendo o rumo das coisas. Você está, na realidade, se auto-abandonando. Porque muitas vezes, diante de situações difíceis, e que a gente se angustia, a gente se afunda num buraco, e se a gente não parar para dizer, epa, a situação é ser um pouco cartesiano. A situação é X, o que eu posso fazer é Y, e vamos em frente. Né? E, às vezes, não é isso que a gente faz. A gente entra num processo de autoabandono. A gente entra num processo de vitimação, de esquecer
que precisamos ter calma, perceber o que de bom está acontecendo no caminho, né? E aí ele também diz nesse livro que não enfrentar seus medos, querer ter controle de tudo, usar muita perfeição nas atitudes, conviver exaustivamente com a culpa e outros caminhos da dor emocional resultam muito nessa sensação de desequilíbrio, de desorganização e de angústia. E quando você se perceber assim, faça duas perguntas. O que eu estou tentando controlar? É possível? E a segunda, o que eu não estou aceitando? Há coisas que não dependem do meu gostar, do meu querer. É aceitar ou não. Estão aí na vida, né? E, em seguida, diante dessa resposta, a gente acabar gerando um comportamento em cima dessas respostas que seja um comportamento de melhora, um comportamento de uma construção melhor, de uma organização melhor, uma organização emocional que nos gere equilíbrio, né? Nós, muitas vezes, não vamos conseguir controlar o que não é administrável. Isso, às vezes, para o ser humano é muito difícil, né? Nós gostamos do controle, o controle nos dá segurança. Mas, às vezes, a gente não tem controle nem na vida individual, como é que vai querer ter controle sobre a situação que envolve muitos, né? E é preciso a gente perceber o quanto isto nos gera, esse tipo de comportamento, nos gera um gasto de energia, energia física e energia emocional. Porque o desequilíbrio, a desorganização espiritual, psicológica, ela gera muito gasto de energia. Ela cansa, ela nos deixa exaustos. E às vezes a gente diz assim, nossa, eu não tenho ânimo para nada. Nossa, como eu estou deprimido. Nossa, como eu estou cansado. E, na realidade, é esse desequilíbrio interior que me gera tudo isso. Não é meu físico. Eu estou gastando a minha energia de uma forma completamente errada. Mas mesmo nos momentos de angústia, é fundamental, e eu diria até terapêutico e reconfortante, a gente lembrar e ser grato pelas coisas, né? Lembrar, às vezes, e ser grato por coisas muito simples e muito do dia a dia. Ser grato por uma noite de sono, gente. Tem muita gente que hoje em dia está dormindo nas ruas. Eu durmo na minha cama agasalhada. Tem muita gente que ainda está dormindo numa cadeira dura, à beira de um leito, zelando por alguém que está doente. Tem muita gente que nem dorme, de tanto desequilíbrio psíquico e espiritual que tem, está emendando o dia com a noite. Então, eu tenho que agradecer minhas noites de sono, sim. É uma coisa tão simples, mas que pode nos dar, assim, um ânimo pela manhã, quando eu vejo que a noite passou, eu consegui dormir a noite inteira, que eu estou acordando restabelecido, renovado para um novo dia. Agradecer por ter saúde. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Ninguém pode me roubar e ninguém pode me dar. E agradecer essa saúde, na realidade, é fundamental. Eu posso ter uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, eu posso até ter uma doença, mas se eu estou estável, eu estou bem. A própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, psíquico, social, independente da presença ou não de uma doença. Então, eu posso muito bem estar saudável junto com as minhas doenças, principalmente se eu conviver bem com elas, se eu compreendê-las e não quiser bater de frente com elas. Ser grato por ter uma família. Muitos não têm. E, infelizmente, muitos têm
e desprezam. Então, ser grato por eu ter o reconhecimento de que eu tenho uma família e que ela está presente. Isso gera uma energia dentro de casa, dentro do lar, uma energia muito boa, né? Ser grato por ter consciência, ser grato por ter trabalho, ser grato por ter amigos e ser grato por ter recebido uma vida que me ajuda a me reestruturar espiritualmente. Muitos estão na erraticidade, tentando a oportunidade da reencarnação. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. Eu dou gratidão a Ti por tudo que eu e acredito todos nós recebemos todos os dias. E como eu disse no início, as orações funcionam. Como disse a amiga lá no WhatsApp, no grupo das orações, se referindo ao irmão dela, que melhorou do transplante, as orações funcionam sim. E as bênçãos que nós tivermos que receber por merecimento, mesmo que não atinjam os objetivos que as nossas orações tinham, com certeza elas vão vir. Sejam na forma de paz, sejam na forma de serenidade, de resignação, de redução do sofrimento, enfim, da melhor forma possível. Deus há de trazer a todos nós as bênçãos necessárias de que precisamos. Uma boa semana a todos, que tenhamos a serenidade de enfrentar a semana que vamos ter. Graças a Deus.